Graça e paz. Deus tem uma palavra para você. Mateus 8, versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Nessa passagem, os discípulos estavam aflitos, porque veio uma grande tempestade, e tanto o físico, tanto o emocional deles começou a se abalar. Eles entraram em desespero e esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus estava descansando, porque a Bíblia fala que ele não dorme, ele não tosqueneja. Então, Jesus estava tranquilo naquele lugar. Mas os seus discípulos, ainda que estavam com Jesus, não perceberam o poder que estavam sobre a vida deles. Então eles temeram, e assim acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós temos Jesus como nosso companheiro, que está no nosso barco todos os dias. Porém, nós nos vemos aflitos com as tempestades do dia a dia. Nós nos vemos aflitos com o que acontece conosco no dia a dia. E muitas vezes nós deixamos que as nossas emoções nos perturbem e nós ficamos sem direção. Então os discípulos olharam para Jesus somente no momento da grande aflição. Se eles tivessem alegria, talvez eles não estivessem olhando para Jesus. Mas quando veio a grande aflição, eles então olharam para Jesus. Então Jesus disse para eles: Homens de pequena fé, que a nossa fé não venha ser como a desses discípulos, somente na hora da aflição, somente na hora da luta e da angústia, mas que nossa fé venha estar em Jesus em todos os momentos, em todos os lugares que nós estivermos, em todos os nossos afazeres, nós possamos entender que Jesus está conosco, está no nosso barco e Ele está na direção. Mas o Senhor Jesus, Ele espera de nós que todos os dias nós lembramos disso. Então Jesus, Ele levantou e apaziguou a tempestade, e logo veio uma grande bonança. Mas se Jesus está conosco, todo dia é dia de bonança. Ainda que nós pensamos que não, ainda que nós nos desesperamos, nós temos que entender que Jesus, Ele está no barco para nos ajudar, para nos acompanhar, para nos dar paz. Quando Jesus está conosco, não precisa de ter medo, porque Jesus, Ele é fiel. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque Tu és bom, Tu és fiel, Tu és grande em misericórdia. Eu quero apresentar a todos, Senhor, todas as famílias, todas as pessoas, Pai. Quebra todo o mal, Senhor. Tira de nós todo medo. Tira, Senhor, toda tristeza, toda angústia, todo desespero, Pai. Que nós possamos controlar nossas emoções, entender que Tu está conosco todos os dias, ó Pai. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém.